Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens sem trabalhar e sem estudar. Em países membros da OCDE, a média é de 16% na faixa de 18 a 24 anos. Vamos ler a notícia? Isabela Palhares. Então, o Brasil é o segundo país com a maior proporção de jovens com idade entre 18 e 24 anos que não conseguem nem emprego nem continuar os estudos. Os dados são do relatório da Education at a Glance, né, 2022, da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgado nesta segunda-feira, 3 de outubro. Segundo o documento, 35,9% dos jovens estão nessa situação no país. A proporção brasileira é o dobro da média dos países membros da OCDE, que é de 16,6% de pessoas dessa faixa etária sem trabalhar e estudar. A África do Sul é o único país com maior proporção que o Brasil, com 46,2%. Caramba! Já a Holanda é o que tem menos jovens nessa situação, apenas 4,6%. O relatório avaliou a situação do ensino superior e emprego dos 38 países membros da OCDE. Também foram analisados dados do Brasil, Argentina, China, Indonésia, Índia, Arábia Saudita e África do Sul. Dos 45 avaliados, o Brasil também é o segundo país com a maior proporção de jovens por mais tempo nessa condição. Dos que estão sem emprego e sem trabalhar, 5,1% se encontram nessa situação há mais de um ano, o que indica uma falta crônica de oportunidades para essa população. Vocês percebem como nunca vai na raiz do problema? Essas reportagens? Nunca, nunca, nunca. Enfim. Essa etapa da vida é considerada a de transição da educação para o mundo do trabalho. É que também eu acho que é o meu olhar de cientista social, né? Todo cientista social olha para um fato e se pergunta: por quê? Por que isso aconteceu? Por quê? Por quê? Por quê? Talvez seja o meu olhar viciado como cientista social olhando para isso, mas que faz falta, faz. Eu acho, né? A interpretação. Voltando. É uma etapa de transição, quando os jovens deveriam cursar uma graduação ou curso técnico para conseguir um emprego. A gente já vê um recorte claro de classe aqui, né? Também. Porque, assim, transição da educação para o mundo do trabalho, muitos nem entram na educação, muitos não concluem, e é o link para essa matéria, está aqui embaixo, ó, metade dos jovens que saíram da escola durante a pandemia foram trabalhar, né? Os jovens que conseguem estudar, finalizar o ensino médio e têm a chance de cursar uma graduação, qual é a probabilidade, qual é a oportunidade que os jovens brasileiros têm, assim, de modo geral também, né? Quais são as condições de vida dos dos jovens aqui, abordados na pesquisa? Eu gostaria de ver isso na matéria, porque eu acho que, eh, um rapaz de 19, 20 anos, que é classe média alta, mora em apartamento em São Paulo, os pais trabalham, tem uma renda familiar relativamente boa, sem questões, assim, de ficar preocupado se vai ter comida na mesa amanhã, por exemplo, né, que ele pode trocar de celular quando ele quiser, mesmo que parcele. A classe média alta, assim, né. Esse carinha não trabalhar e não estudar é uma coisa, né. Agora, o carinha de 20 anos que sofridamente terminou um ensino médio, conciliando com trabalho, indo estudar à noite, ou fez supletivo, enfim, né, em condições de pobreza ou então, classe média baixa ou baixa mesmo, já nem tem expectativa de cursar uma graduação, né. Então, quando os jovens deveriam cursar uma graduação para conseguir um emprego, esse deveriam aqui tem que ser problematizado, né. Então, ó, onde estão os jovens de 18 a 24 anos? No Brasil, aqui, 11,8% estuda e trabalha. Só estuda, só trabalha, não trabalha e nem estuda. É uma proporção interessante.
Aham, vamos lá, temos interpretação. Segundo o relatório, o elevado percentual de pessoas excluídas desse processo de transição indica o alto risco de se distanciarem cada vez mais do mercado de trabalho. Ah, tudo bem, já sabemos, né? Vamos lá. O relatório tem. Vai ter o comentário do cara do INSPER ali embaixo, socorro. Esse grupo dos que não trabalham e não estudam deveria ser uma grande preocupação para os governos, já que alertam para uma situação negativa de desemprego e desigualdades sociais. Que é o ponto, amigo. É essencial que os países tenham políticas para prevenir que os jovens se tornem parte desse grupo ou que busquem ajudá-los a encontrar um emprego ou voltem a estudar. Continua o documento. É a mesma coisa que eu estava criticando na outra matéria lá, né, sobre o relatório da saúde mental. Muito abstrato, né? Porque assim, quais são as soluções efetivas para fazer isso? Como que a gente vai prevenir que os jovens se tornem parte desse grupo? Né. Como que a gente vai ajudar os jovens a encontrar um emprego ou voltem a estudar? Vamos lá para a OIT de novo, ó. Em agosto, um estudo da Organização Internacional do Trabalho mostrou que o Brasil tinha 23% da população de 15 a 24 anos sem trabalhar e estudar. A média mundial tá, ok. Vamos lá, Michael França, doutor em teoria econômica pela USP e pesquisador do INSPER, diz que o crescimento desse grupo é um indicativo ruim da economia do país. Para ele, que também é colunista da Folha, não é uma surpresa que o Brasil apareça como um dos que tem maior percentual de jovens nessa situação. Não surpreende porque o país tem virado as costas para os problemas sociais e econômicos, e eles estão se agravando. Esses jovens são o retrato da falta de oportunidade, são o resultado de uma série de direitos que foram negados a eles. Isso, isso aqui é muito importante falar, né, porque, quando a gente fala em direito ao estudo, muitas vezes a gente ouve, né, alguns jovens falarem assim: "Ah, eu não consigo estudar, estudar é um privilégio", e não deveria ser, né, deveria ser um direito. Ele é um direito, na verdade, mas deveria estar sendo tratado como um direito. E hoje o que a gente tem é um privilégio, poucos conseguem. O relatório destaca ainda que no Brasil, só 33% daqueles que acessam o ensino superior conseguem terminar a graduação dentro do tempo previsto. Quase metade, 49%, só conclui o curso depois de 3 anos do prazo programado. Caraca! O restante desiste da graduação ou termina em um tempo ainda maior. Porque estudos nacionais já mostraram que as dificuldades financeiras. Ô, professor Pasquale! Chora, chora. Dificuldades financeiras são o principal motivo para a evasão no ensino superior, tanto nas faculdades privadas como nas públicas. Em 2020, por exemplo, as universidades públicas brasileiras tiveram queda de 18,8% no número de concluintes e redução de 5,8% de ingressantes. Claro, porque na faculdade pública, mesmo que você não pague mensalidade, você tem o custo do transporte, da alimentação, dos materiais, né? Então, enfim. Fora que, por exemplo, se você faz o curso de história na USP, na turma da tarde, isso pode dificultar também que você consiga um emprego, porque mesmo que você dê aula de manhã, por exemplo, talvez você não consiga chegar na faculdade à tarde pela distância. Então, muitos acabam, né, eu acredito, deixando de trabalhar por conta de obrigatoriedades do trabalho. Segundo o relatório da OCDE, uma forma de apoiar os jovens é ter políticas públicas de assistência estudantil para evitar a evasão. O Brasil, no entanto, tem reduzido essa política. Por que será? Nos últimos 2 anos, o governo, não quero ser taxada pelo algoritmo, reduziu em 18,3%, sem contar as perdas inflacionárias. Caramba, gente. O orçamento do Programa de Assistência Estudantil nas Universidades Federais. Ponto final, mandou um abraço. Outra ação defendida pela OCDE é a ampliação do acesso ao ensino superior. O Brasil também segue na contramão dessa recomendação. Nos últimos anos, além de não ter havido a ampliação de vagas em universidades federais, o país teve o menor volume de beneficiários em programas como o FIES e o ProUni. O país tem feito
tudo na contramão do que se recomenda para ter uma economia saudável. E esse problema deve ser ainda mais grave futuramente, já que a população está envelhecendo. Teremos uma população mais velha e mais pobre, pressionando ainda mais os gastos do governo, diz França. Aí existem 2 tipos de pessoas, tá, gente? A pessoa que lê esse parágrafo blá. A pessoa que lê esse parágrafo e fala assim: "Tá vendo? É, porque é muita coisa, o governo tá inflado, o governo não tem que dar conta disso tudo não, tem que privatizar, a galera que se vire, etc, etc". E tem outro tipo de pessoa que fala: "Precisamos fazer investimentos públicos para fornecer o básico, o mínimo de direitos para as pessoas". Em que grupo você está? Isso não é um julgamento moral, é uma pergunta. Segundo o relatório da OCDE, em todos os países analisados, a conclusão do ensino superior está associada a mais oportunidades de emprego e melhores salários. Os dados analisados também indicam que aqueles que têm diploma universitário foram os menos afetados por demissões durante a ou recuperaram o emprego mais rapidamente. Os benefícios da conclusão do ensino superior no mercado de trabalho são especialmente fortes durante as crises econômicas. Os dados mostram que no primeiro ano da PAN, em 2020, o desemprego aumentou 2,3 pontos percentuais entre a população geral de 25 a 34 anos e 3,5 pontos percentuais entre aqueles que só tinham concluído a educação básica.